Juízes capítulo 10. Passado o tempo de Abimeleque, um homem de Issacar, chamado Tolá ben Puá, neto de Dodô, levantou-se para libertar o povo de Israel. Ele habitava em Samir, nos montes de Efraim. Versículo 2: Comandou a nação de Israel durante 23 anos. Então morreu e foi sepultado em Samir. Jair, versículo 3: Depois dele levantou-se Jair, de Gileade, que julgou Israel 22 anos. Versículo 4: Tinha ele 30 filhos, que montavam 30 jumentos e possuíam 30 cidades, chamada até nossos dias de Avote e Air, povoados de Jair, e se situam nas terras de Gilade, Gileade. Versículo 5: Quando Jair morreu, foi sepultado em Camon. Juízo e compaixão de Deus. Versículo 6: Contudo, recomeçaram os filhos de Israel a praticar o que era mal perante os olhos do Senhor. Serviram aos Baalins, prestaram culto às imagens de Astarote, aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos Amonitas e aos deuses dos Filisteus. E assim como Israel se prostituiu espiritualmente, abandonando o Senhor, e não mais lhe prestaram o devido louvor e adoração. Veja só no comentário desta Bíblia, KJ, os principais deuses de Arã eram, Haddad, entre parênteses, Baal, Mote, Anate e Rimon. E os sidônios cultuavam essencialmente os mesmos deuses que os cananeus. A principal deidade de Moabe chamava-se Camus, e Moloque ou Milcom, entre parênteses, palavras que têm o mesmo significado, entre aspas, rei, fecha parênteses. Era o mais importante deus de Amon, letra minúscula, Deus de Amon, 1 Reis 11:7, chegando a ser adorado mediante sacrifícios humanos, Levíticos 18:21, Levítico 22:5. Os filisteus adoravam quase todos os deuses dos povos de Canaã, com predileção para Dagon, abre parênteses, Deus da colheita ou da vegetação, fecha parênteses, e Baal-Zebube, abre parênteses, Senhor ou príncipe das moscas, Mateus 10:25, Mateus 12:24, ambos conhecidos desde a antiguidade na Babilônia, sendo que Baal-Zebube também era adorado em Ecrom, 2 Reis 1:2-16. As múltiplas demonstrações de incredulidade e apostasia de Israel são aqui enumeradas em 7, entre aspas 7, abre parênteses, como uma indicação de totalidade, de se encher uma medida, fecha parênteses, assim como as opressões que sofreram por parte dos inimigos, versículos 11 e 12. É importante observar quais são os passos que levam à apostasia. Quais são os passos que levam à apostasia? Primeiro, a prática do pecado, abre parênteses, uma grande queda começa com um leve escorregão, fecha parênteses. Número 2, idolatria, quando se coloca alguém ou outra coisa como prioridade em nossa vida, passando o amor de Deus para o lugar secundário, Romanos 1:23, 1 João 5:21. Em terceiro lugar, abandono, abre parênteses, quando a leitura da palavra de Deus, a igreja e os amigos mais fiéis ao Senhor começam a ficar chatos e indesejados, João 6:66. Em consequência dessas atitudes,
Primeiro, a ira de Deus se acende. Romanos 1,18, Romanos 2,5. Depois, 2, vem o castigo e a repreensão. Abre parênteses aqui, no caso, entregando Israel aos seus adversários. Romanos 1, 24 ao 28. Número 3, provocando clamor ao Senhor. Abre parênteses, a correção de Deus sempre visa o arrependimento e a volta do seu filho para casa. 1 João 1,9, Lucas 15, 11 ao 32. Então veja aqui, é importante a gente observar quais são os passos que levam à apostasia. Primeiro, a prática do pecado. A prática do pecado. Uma grande queda começa com um leve escorregão. Lembrando que a gente nunca tropeça numa pedra grande. Um escorregão geralmente acontece com uma pedrinha pequena, um pedregulho, um pedrisco pequeno. Pequenas coisas. Depois, idolatria. Quando se coloca alguém ou alguma coisa como prioridade em nossa vida, passando o amor de Deus para o lugar secundário. E veja só, e depois, em terceiro, abandono a leitura da palavra de Deus. Quando a leitura da palavra de Deus começa a ficar uma coisa chata, indesejada, não tenho tempo, não fica com vontade mais de ler a palavra. Então esses são os 3 passos da apostasia. Veja só, em consequência dessas atitudes, 3 coisas também. A ira de Deus se acende, depois vem o castigo e a repreensão, e depois provocando clamor ao Senhor, a correção de Deus sempre visa o arrependimento e a volta do seu filho para casa. Então vamos ver agora aqui, nós lemos, que os filisteus adoravam quase todos os deuses dos povos de Canaã, e com predileção para Dagon, que é o deus da colheita ou da vegetação, e Baal-zebube, senhor o príncipe das moscas. Vamos ler lá em Mateus 10, 25. Veja só, versículo 25 de Mateus 10. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram de Beelzebu ao cabeça da casa, quanto mais aos membros da sua família. Versículo 26. Entretanto, não os temais, nada há escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. Mateus 12, 24. Mas os fariseus, ao ouvirem isso, murmuraram: este homem não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Agora vamos ler Romanos 1, 23. Veja só. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Então, por esse motivo, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual, segundo as vontades pecaminosas do seu coração, para a degradação de seus próprios corpos entre si, porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram objetos e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. 1 João 5, 21. Filhinhos, acautelai-vos com os falsos deuses. Letra minúscula, deuses. Então a idolatria é quando se coloca alguém ou alguma coisa como prioridade em nossa vida. E tem muitas pessoas que colocam hoje os bens materiais, a fortuna, em primeiro lugar. Lembrando que o dinheiro é um Deus. Jesus falou: não tem como servir ao Deus e às riquezas. Amará um e odiará o outro. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Então a ganância é idolatria. Não podemos esquecer disso, que a ganância ou a avareza é idolatria. Então, quando colocamos qualquer outra coisa que não seja Deus como primazia em nossa vida,
Quando colocamos Deus como secundário em qualquer área da nossa vida, estamos praticando a idolatria. Você veja aqui que a idolatria é seguida do abandono da leitura da palavra de Deus, né? Já em pecado, aí a pessoa vai se afastando. Então acontece a separação da presença de Deus. Então os 3 passos que levam à apostasia que nós vimos é a prática do pecado. Nós vimos que uma grande queda começa às vezes um pequeno escorregãozinho, depois a idolatria e depois o abandono da leitura da palavra de Deus, do desejo fiel de servir a Deus, de ir para a igreja e as demais coisas, de falar da palavra com outras pessoas. Mas devemos lembrar que é o nosso dever, a nossa obrigação de lermos as Escrituras diariamente. Os apóstolos faziam isso, Jesus fazia isso, e hoje é nosso dever, a nossa obrigação de lermos, buscarmos entender para colocar em prática em nossa vida diária. Aqui, ó, Jesus é a palavra de Deus em ação. Jesus é a palavra aqui, ó. Voltando então, continuando no versículo 7 de Juízes 10, continuando: a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas, e por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas. Versículo 8: que naquele ano os venceram e humilharam. Durante 18 anos oprimiram impiedosamente todos os filhos de Israel do lado leste do Jordão, em Gileade, terra dos amorreus. Versículo 9: os amonitas de igual modo atravessaram o Jordão para guerrear contra Judá, Benjamim e contra a tribo de Efraim, e a mais terrível angústia assolou o povo de Israel. Versículo 10: então os israelitas clamaram a Yahvé confessando, temos pecado contra ti, porque abandonamos o culto ao Senhor nosso Deus, a fim de servir aos Baalins. Versículo 11: então Yahvé os questionou, quando os egípcios e os amorreus, os amonitas e os filisteus, quando os sidônios, os amalequitas e os maonitas vos escravizaram, e vós clamastes por mim, não vos salvei prontamente das mãos destes inimigos? Versículo 13: apesar de tudo, vós me abandonastes para cultuares a outros deuses, por isso não os livrarei mais. Versículo 14: ide, rogai aos deuses que escolhestes para adorar, eles que vos salvem no tempo da vossa aflição. Versículo 15: então os filhos de Israel responderam a Yahvé, ó Senhor, de fato nós pecamos contra ti. Trata-nos, pois, como melhor te parecer, mas somente te suplicamos que nos libertes neste dia terrível. Versículo 16: em seguida eles destruíram os objetos sagrados e imagens que haviam confeccionado em adoração aos deuses pagãos e prestaram culto ao Senhor. Então Yahvé teve profunda compaixão deles e não suportou mais o sofrimento do seu povo. Versículo 17: aconteceu que o exército dos amonitas foi convocado e acampou em Gileade. Então os filhos de Israel reuniram-se e acamparam em Mispá. Versículo 18: e os líderes do povo de Gileade combinaram uns com os outros, aquele que iniciar o ataque contra os amonitas, esse será o chefe de todos os habitantes de Gileade. Muito bem, então nós concluímos a leitura de Juízes capítulo 10.